Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão aí? Tudo na bênção, família reunida, mais um culto e nós estamos aqui também. E o nosso desejo nessa noite é que o Senhor continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de pedir para você ir abrindo a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. E depois nós vamos ler um outro texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Nós vamos ler primeiro Lucas 12. Vou ministrar do verso 16 a 21, mas nós vamos ler aqui apenas o 21 agora. Eu gostaria, antes de passar a palavra, cumprimentar todos vocês nessa noite, dizer que nós estamos com muita saudade. Andamos vendo alguns irmãos essa semana, entregando os estudos de célula, recebendo os relatórios das reuniões familiares. Vimos alguns irmãos, cumprimenta aí todos as pastoras que estão em casa, os líderes, os nossos irmãos em Cristo, né, os membros que fazem parte aqui da nossa comunidade. E você que frequenta a célula, visita a nossa igreja, mais uma vez, sejam bem-vindos, que Deus te abençoe. E eu quero pedir para você também estar compartilhando esse link do nosso culto com um amigo seu, um vizinho, um conhecido, alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra nesse tempo tão difícil. Então compartilha isso, faça isso agora. Nós cremos que nessa noite, como Deus tem sempre feito aqui, será uma noite onde Deus ministrará o nosso coração de maneira poderosa. Quero trazer nessa noite uma mensagem especial e urgente ao mesmo tempo. Baseado nesses textos que nós vamos ler agora, Lucas 12, verso 20, diz assim: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? E o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 a 18, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O verso 18 diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque o que se veem, as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Pai querido, nós pedimos a tua bênção mais uma vez nesta noite. Ministra ao nosso coração a tua palavra. Nós precisamos da tua palavra. Ajuda-nos nessa noite. E faça com que nós sejamos edificados e que nós tenhamos, ó Deus, um encontro contigo através da palavra ministrada. Oramos e pedimos a tua bênção e repreendemos tudo que não provém do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de entrar especificamente nesses textos aqui, que eu li de Lucas e também de 2 Coríntios 4, eu quero fazer uma breve introdução aqui, fazer você refletir um pouquinho, porque nós vamos usar essa reflexão durante toda a ministração da palavra. Se eu dissesse para você, se eu apresentasse para você uma caixinha que chama a caixinha das coisas importantes, e eu entregasse vários papéis em branco para você, e você ia escrever nesses papéis tudo aquilo que é importante para você. Você ia escrever nesse papel família, emprego, ministério, meus filhos, tudo aquilo que é importante para você, você escrever, cada um em um papel, ia jogar dentro dessa caixinha.
Logo dentro dessa caixinha nós teríamos ali uma lista toda embaralhada com tudo aquilo que é importante para você. Agora existe uma coisa que muda muito se eu pedisse para você outra coisa. Que você tirasse dessa caixinha da importância todos esses papéis e que você fizesse uma classificação desses papéis de acordo com aquilo que é primordial e importante para você. Você ia colocar, olha, o que é mais importante para mim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, isso. Terceiro, isso. E você ia fazer uma lista, e essa lista ia mostrar o que é mais importante e o que é menos importante. É sempre bom a gente lembrar, eu quero dar outro exemplo aqui, falando a respeito de um aniversário. Quando a gente vai no aniversário, tem sempre um rito lá na hora do parabéns, depois do parabéns, corta-se o bolo. E o aniversariante, normalmente, ele tira o primeiro pedaço de bolo e ele entrega para quem? Segundo o que se segue, seria a pessoa mais importante daquele momento. A pessoa mais especial. Mas o que a gente precisa entender é que o fato de aquela pessoa receber o primeiro pedaço de bolo não invalida a importância que todas as outras pessoas que estão na festa têm para aquela pessoa. Ou seja, ela fez apenas uma classificação, ainda que momentânea, sobre aquilo que era mais importante para ela naquele momento. Afinal de contas, normalmente a gente só chama para o nosso aniversário quem a gente tem como pessoas importantes. Então nós vamos pensar, por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente precisa entender uma coisa, que a maneira como eu vou abordar o assunto, o tema central dessa mensagem, não invalida todo o restante das coisas que são importantes para nós. Eu quero tratar o assunto central dessa mensagem como talvez a coisa mais importante que você tem que ter na sua vida. Mas que fique muito bem claro, a maneira como eu vou abordar esse assunto, eu preciso que você entenda isso, não vai invalidar todas as outras questões. Existem uma série de coisas abaixo disso que continuam tendo a devida importância. Porque nós não somos ignorantes, nós não somos fanáticos, nós não somos bitolados apenas em uma coisa. Deus nos deu sabedoria, entendimento, inteligência e discernimento para que a gente possa conseguir dimensionar tudo isso, essa caixinha da importância. E é muito bom lembrar a respeito da mensagem que o pastor Fabrício ministrou aqui na semana passada, que aliás foi uma bênção. E mesmo sem ele saber, ele me ajudou bastante, porque me poupa de dizer muitas coisas. De acordo com o cenário que nós temos enfrentado, no Brasil e no mundo, nós vemos que as pessoas precisam de uma palavra, elas precisam de algo que as direcione. E a palavra que o pastor Fabrício trouxe na semana passada foi uma palavra que vem diretamente ao encontro da nossa necessidade, para o momento que nós vivemos. E isso é muito bom, porque nós de fato precisamos dessa direção, nós precisamos desse entendimento a respeito da maneira como Deus espera que nós reajamos diante disso como homens e seres humanos. Mas eu quero dizer também a respeito da importância dos verdadeiros homens de Deus na proclamação dessa mensagem. E um problema que nós vemos em alguns lugares e algumas vezes é que alguns pastores têm deixado com que coisas que são menos importantes tomem um lugar que não é devido, um lugar de importância superior, que não é devido àquela situação, àquela questão. E muitos pastores têm, em vez de ministrar a igreja, como nós sempre fazemos aqui, ensinando a igreja a como passar por essa vida. Porque afinal de contas nós somos apenas passageiros por essa vida. E nós precisamos de fato ouvir palavras que nos orientem e nos guiem sobre como nós devemos caminhar da melhor maneira enquanto estivermos aqui. Mas o cunho dessas mensagens não pode assumir uma importância superior e fazer com que a igreja, com que os nossos ouvintes comecem a entender
que eles vão viver para sempre nessa terra. E nós, como homens de Deus, nós precisamos sim orientar essas pessoas, orientar a igreja e ministrar essa verdade a respeito da passagem que temos aqui nessa terra. Mas precisamos muito mais entender que é indispensável falar a respeito das coisas eternas, principalmente sobre a salvação. Coisas que vão fazer com que nós contemplemos aquilo que Cristo tem para nós na eternidade e não unicamente, limitadamente nessa terra. Então nós precisamos, eu quero trazer nessa noite essa palavra. E às vezes as pessoas olham para alguns pastores, tem um preconceito em relação a nós, e fala que acha talvez que a gente está exagerando, que a gente está agindo como se a gente fosse dono das pessoas. Eu quero deixar muito bem claro aqui o conceito que eu tenho a respeito do ministério pastoral. Eu entendo e tenho convicção de que os pastores não são donos das ovelhas. Os pastores precisam entender, nós precisamos entender, que Cristo nos incumbiu de uma responsabilidade. E nós não vamos prestar contas para homens e mulheres, nós vamos prestar contas a Ele. Então nós, como verdadeiros homens de Deus, nós temos responsabilidade de advertir a igreja e todo mundo, não somente de questões concernentes a essa vida passageira, mas principalmente a respeito de questões eternas. E a época que nós estamos vivendo é uma época que traz tribulação, traz conflito, traz loucura na cabeça de muita gente. E tem muita gente se descabelando por causa do tal do coronavírus. Eu preciso que você entenda que eu não estou tirando a importância da situação em que o mundo está vivendo. Mais uma vez, eu quero que você entenda que o cunho dessa mensagem classifica o assunto como algo que deve ser mais importante. Então as pessoas estão se descabelando por causa do coronavírus, e de fato, nós precisamos nos preocupar, nós precisamos zelar pela nossa casa, pela nossa família, tomar as decisões corretas. Como igreja, como pastores, nós intercedemos para que Deus traga a solução, para que Deus mostre para os nossos pesquisadores, cientistas, mestres da área, e encontrem uma cura. Nós oramos por isso. Mas eu quero falar para você nessa noite a respeito de um vírus que é muito pior do que qualquer outro vírus que você já ouviu falar. Qualquer outro vírus humano que ataca a nossa humanidade, a nossa fraqueza humana. Eu quero falar sobre, para dar introdução, sobre o vírus chamado pecado. Esse vírus, ele é impiedoso. Com esse vírus não existe estatísticas diferentes. Com esse vírus chamado pecado só existe uma estatística. E todos que estão inseridos com a contaminação desse vírus estão condenados à morte eterna. E é sobre isso e pautado nisso que eu quero alertar você nessa noite. Eu entendo também, como homem de Deus e como pastor, sempre fui orientado. A nossa mensagem deve ser pautada na palavra de Deus. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, que ela é soberana, que ela é completa no que diz respeito a tudo aquilo que nós precisamos saber. Que a Bíblia, ela é inspirada por esse Deus que nós cremos. A palavra de Deus é a orientação para nós. E eu quero ministrar hoje e dizer aqui o primeiro ponto, baseado nesse texto que nós lemos. Primeiro ponto que eu quero deixar um alerta para você. Meu querido, minha querida, não perca o foco daquilo que é mais importante na sua vida. Não perca o foco no que deve ser mais importante para você. Pensemos rapidamente em uma situação em que uma mãe ou um pai está num parque, numa pracinha, se divertindo, leva ali o seu filho, a sua filha, seja o pai ou seja a mãe, e de repente esse pai ou essa mãe encontra um amigo, uma pessoa conhecida, e o filho está ali brincando, para lá e para cá, corre para lá, corre para cá, e o pai ou a mãe, ele começa a conversar com essa pessoa. Mas o pai ou a mãe de verdade, qual que é a reação dele?
Ele está ali conversando com aquele amigo, com aquele vizinho, com aquele parente, mas ele nunca tira o foco da criança. Porque ao redor de toda aquela situação existem pessoas más, podem existir animais, risco para a vida daquela criança. Então nós estamos levando a vida aqui, o bate-papo com o nosso amigo, mas nós não perdemos o foco daquilo que é mais importante para nós, que é o nosso filho, a nossa filha. Nós vamos continuar mantendo o nosso foco ali. Então é isso que eu quero que você entenda. E o texto de Lucas 12, a partir do verso 16, diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava, ou seja, ele questionava, ele refletia consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. O campo aumentou. Os frutos aumentaram a sua quantidade. E ele pensava com ele mesmo: como que eu vou resolver isso? E o verso 18 diz assim: E disse: Farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Até aqui está tudo bem, está tudo tranquilo, porque é assim que funcionam as coisas. Esse camarada estava demonstrando a sua opinião de importância que ele tinha a respeito do fruto que ele tinha na mão. E nós precisamos ter essa consciência mesmo. E nós vemos aqui que ele demonstra essa preocupação como nós devemos de fato ter. Olha agora, como é que eu vou reagir diante desse perigo? Diante dessa enfermidade? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso zelar da minha família, eu preciso agir como esse homem. E Deus, de fato, Ele vai nos dar estratégia, como Ele deu para esse homem, na mente dele. E disse: farei isto, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir esses celeiros pequenos e vou construir celeiros maiores. Assim eu vou ter mais espaço, eu vou poder guardar. Ele resolveu o problema. Mas existe um problema maior, que é apresentado no verso 19. O verso 19 vai deixar muito bem claro onde estava o foco daquele homem. Em que ele colocava como mais importante para a vida dele. O verso 19 diz assim: Então direi à minha alma, depois que eu resolvi o problema, depois que tudo está bonitinho, tudo passou, então eu vou dizer para a minha alma. O que eu vou dizer para a minha alma? Tens um depósito, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, minha alma, come, bebe e regala-te. Esse verso mostra que este homem nunca teve foco, ou perdeu o foco daquilo que deve ser mais importante na vida dele. Porque quando o problema natural foi resolvido, ele deixa muito bem claro que as questões naturais estão acima de qualquer outras coisas na vida dele. Porque ele toma uma decisão e ele fala que ele vai dizer à alma dele: descansa, come e regala-te. E eu quero aqui parar um pouquinho nesse texto, fazer uma comparação. Hoje é domingo de Páscoa, né? Falar rapidamente sobre a Páscoa. Lá em Êxodo, a partir do capítulo 12, nós vamos ver um pouquinho sobre a Páscoa. E a Páscoa se resume à obra que Deus operou, a festa, a principal festa que foi instituída entre os judeus, a festa da Páscoa. Quando o povo de Deus estava cativo no Egito, Deus levantou um homem, Moisés, para retirar aquele povo de lá, que estava sofrendo com tribulações, com perseguições. Eles eram escravos. Aqueles homens, exteriormente falando, eles estavam apurrinhados naquela situação. E Deus levanta Moisés para ir lá e retirar aquele povo. E a última das pragas foi a praga do anjo da morte, que passou e matou todos os primogênitos. E como que Deus trouxe libertação sobre aquele povo? De maneira gloriosa. Deus instrui aquele povo a matar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passasse ali, eles não seriam mortos. E aquilo foi a porta se abrindo para que chegasse a libertação para aquele povo que era o povo de Deus. E aquele povo foi liberto. Por isso a Páscoa simboliza libertação. Jesus é aquele que nos trouxe libertação. E como nós temos lidado com a libertação que Cristo tem nos proporcionado? Como nós temos agido? Como têm sido as nossas decisões? Quero fazer um paralelo com esse texto de Lucas 12, 19, em que
Aquele homem rico fala para a alma dele: descansa, come, bebe, regala-te, com o texto de Êxodo capítulo 32, verso 6, que diz assim: no dia seguinte, madrugaram e ofertaram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e não era para o Senhor Deus deles, viu? Foi o momento em que Moisés sobe ao monte para ter comunhão com Deus, e Moisés demora a voltar. Aos olhos daqueles homens, Moisés estava demorando a voltar. E o que eles decidem então? Tirar o foco daquilo que era mais importante. Aquele povo havia sido arrancado do aprisionamento do Egito. Aquele povo havia constatado com seus próprios olhos o milagre do resgate de Deus na vida deles. E o que eles fazem? Porque eles entendem que Moisés, que era o canal de comunicação ali entre Deus e o povo, estava demorando para voltar. Aqueles homens mandam ser feito um bezerro de ouro, estátuas ali para que eles pudessem idolatrar, e é isso que eles fazem. O texto de Êxodo 32, 6 diz assim: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo, preste atenção, tome cuidado quando isso começar a acontecer com você. Tome cuidado, meu querido. Normalmente as pessoas que perdem o foco das coisas celestiais, elas se comportam dessa maneira. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Quando nós perdemos o nosso foco das coisas celestiais, nós começamos a ser enredados pelos prazeres desse mundo, por tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Eu quero citar também o texto de Atos 7:39, e diz assim, preste atenção: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Sabe o que estava acontecendo com aquele povo? Aquele povo havia sido liberto do Egito, mas o que havia sido liberto era apenas o seu homem exterior. Eu vou falar sobre isso daqui um pouco. Apenas o homem natural havia sido liberto da cadeia do Egito, mas o coração daquele povo estava aprisionado às velhas práticas, aos cultos pagãos que eles constatavam e muitas vezes viviam no Egito. E o texto de Mateus 6:21, o texto diz assim: porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu quero fazer uma pergunta para você: onde está o teu tesouro? O que é que tem inquietado a sua alma? O que é que tem feito com que você perca o sono todas as noites? Isso demonstra, de fato, onde está o nosso tesouro. E a palavra de Deus diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido: o meu tesouro está no céu. Não existe tesouro para mim nessa terra. O meu tesouro, o nosso tesouro está nos céus. Olha o que diz o texto de Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim. Eu não sei se você vai fazer essa leitura aqui que eu fiz. O cenário que nós temos visto. O Senhor, Ele está de mãos abertas, de braços abertos para todos. E Ele está chamando todos para a presença dEle. Nós identificamos um paralelo entre esse texto de Isaías 29 com a situação que nós vivemos hoje. O texto diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra. O homem exterior está uma coisa linda. As pessoas indo para as ruas orar, e eu não quero aqui fazer um julgamento sobre aquilo que estão fazendo, porque quem conhece o coração de cada um é o Senhor, meu querido. Eu não sou ninguém para julgar a atitude de qualquer outra pessoa. E eu acho sim que nós precisamos ir nas ruas orar mesmo. Mas existem muitas pessoas que estão dentro dessa situação. Alguns estão sendo sinceros, mas muitos não estão sendo sinceros. E o texto diz assim:
E com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Eu quero dizer uma coisa, não se engane. Por causa das situações que o mundo tem vivido, as tribulações, as dores, os sofrimentos, muitas pessoas têm teoricamente se voltado para Deus. Mas é um se voltar apenas do homem exterior. E o que Deus espera de nós é que nós voltemos o nosso coração para Ele. E a maior prova disso é que você vai ver quando tudo isso melhorar ou passar. Aquele que por um tempo deixou de trair a sua mulher vai voltar às velhas práticas. Aquele que por um tempo deixou de se prostituir vai voltar a se prostituir. Isso indica que existiu apenas uma mudança no homem exterior. E olha o que diz o verso 20. E aqui eu deixo o alerta para você. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado e para quem será? Essa é a palavra de Deus para toda a humanidade hoje. Para todos nós hoje. Aqueles que não se voltam para Deus de todo o seu coração, Deus os está chamando de loucos. Tem se enredado com os problemas dessa vida. E tem feito com que esses problemas sejam mais importantes do que a salvação que Cristo nos proporciona. Eu quero levar você a refletir sobre isso hoje. Sabe o porquê as pessoas temporariamente se voltam para Deus no tempo da luta, da dor e da doença? Porque elas têm medo de enfrentar a morte. A morte está batendo. O vírus está solta. O que você tem preparado e para quem será? Deus está mandando um alerta a toda a sua igreja, a toda a humanidade. Isso tem sido pregado há tempos, não sou eu que estou pregando hoje não. Muitas boas igrejas e grandes homens de Deus não têm se deixado levar por uma cultura da atualidade, de uma teologia moderna, mas têm se conservado na sã doutrina de Cristo, que prega a esperança, que prega a salvação. As pessoas têm medo da morte porque elas têm medo de uma prestação de contas. O verso 21 diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu quero ler algo para você pensar. Quando algo nessa vida tem mais importância do que o meu futuro na eternidade, nós estamos entesourando riquezas para nós mesmos, apenas para essa vida. Tudo que nós colocarmos, como eu disse no início, que são importantes, que são lícitas, mas nunca devem estar acima daquilo que é mais importante para nós, que é a nossa preocupação no que diz respeito ao nosso futuro eterno. Não perca o foco daquilo que é mais importante para você. Segundo, a coisa mais importante em nossa vida deve estar fundamentada na esperança em Cristo. Eu entro nesse texto de 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. O apóstolo Paulo vai evidenciar com muita clareza justamente isso, que a vida dele era fundamentada na chamada esperança em Cristo. E ele deixa isso muito bem claro nesse texto. E as palavras dele, não somente as palavras, mas o seu comportamento mostrava isso. Do verso 6 a 18, nós vemos um panorama, onde ele apresenta os possíveis sofrimentos. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que esses sofrimentos que nós estamos passando não podem nos desanimar. E Paulo deixa isso claro. No verso 16, ele diz que não abandonaria o seu chamado, o seu ministério. Por isso, os sofrimentos, não desanimamos. Olha o que ele diz: pelo contrário, agora é que nós vamos para cima. Agora é que nós vamos pregar a palavra. Agora é que nós vamos abrir a nossa boca e compartilhar a respeito da esperança que nós temos em Cristo.
Vamos para cima. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, a nossa carne, o nosso homem exterior que se deteriora diariamente, que envelhece, as rugas começam a aparecer, a visão já não é mais a mesma, o seu caminhar já é um caminhar acompanhado de quem vai chutar a bola. A pessoa vem mancando que parece que ela está se preparando para bater um pênalti. Mas isso é reflexo de um amadurecimento. Não vou falar envelhecimento, né? Nós estamos a todo tempo envelhecendo, amadurecendo. E o nosso homem exterior, ele envelhece, ele se deteriora e ele vai terminar. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aquilo que é mais importante para mim está ligado ao meu homem interior, que é a salvação em Cristo, e a minha esperança continua nele. A minha esperança se renova de dia em dia, e ele faz um contraste aqui entre esse homem exterior e esse homem interior. E ele deixa muito bem claro que as coisas externas, aquilo que abala o seu homem exterior, não muda as convicções que ele tem a respeito do Filho de Deus. Não muda as convicções e a esperança que ele tem em Cristo. O homem exterior, ele está exposto às questões naturais, como eu disse. O homem exterior, ele tem prazo de validade. Meu querido, você não vai viver para sempre. Você tem prazo de validade. Nós temos prazo de validade. Pode ser que o seu prazo de validade esteja vencendo. Como está o seu homem interior? E nesse texto, nesse contraste que ele faz entre o homem exterior e o interior, ele fala, mas para o meu homem interior é apenas uma continuação. Quando chegar ao fim o prazo de validade do meu homem exterior, o meu homem interior se renova de dia em dia. E haverá de chegar o dia em que será apenas uma continuação para o meu espírito. Uma nova fase, sem dores, sem choro, sem sofrimento, sem angústia. Romanos 8, 35 a 39, o texto diz assim, ó. Quem nos separará do amor de Deus? Olha o verso 16 aí, de 2 Coríntios 4. Contudo, o nosso homem interior se renova. Paulo está falando aqui sobre uma renovação da esperança que só vem de Cristo. E o texto de Romanos 8, 35 a 39 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que vai me separar do amor de Cristo? O que vai te separar do amor de Cristo? O verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Toma essa, Satanás. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. A esperança que temos em Jesus não pode ser abalada. Não pode. O meu homem interior está ligado a Ele através do sangue dele que foi derramado naquela cruz. O Espírito Santo é o selo na minha vida que me garante essa ligação. E nada, nenhuma tribulação, nada do pior que você possa pensar vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, ô morte, cadê você, morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? O texto diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente. O que tem no presente que tem te turbinado a sua cabeça? Tem te preocupado? Aqueles que estão em Cristo têm uma esperança firme, real e verdadeira.
estabelecida no céu, através do sangue dele derramado. E o texto fala que nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração. Jesus é a única esperança. Paulo nos apresenta também uma balança, a chamada balança da esperança. Sabia que tem essa balança? A balança da esperança. Analisemos então as nossas lutas, os nossos sofrimentos. Eles são pesados? São ruins? São. A doença é ruim? Quem quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, gente. Vamos falar claramente. Nós queremos viver. Existe uma luta pela vida. Nosso homem exterior deseja viver. Então tudo que vem, aquela enxaqueca, aquela cólica de rim, eu não sou ignorante de falar que isso é bom. É ruim, mas existe uma balança, que é a balança apresentada pelo apóstolo Paulo. Chama a balança da esperança. Porque quando ele põe tudo isso que é ruim para nós hoje, nessa balança, nós vamos entender, a partir do verso 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então tudo isso é ruim? É ruim. Mas quando é posto diante daquilo que Deus tem para nós na eternidade, é desleal a comparação. E Paulo fala que todo peso que essas coisas ruins causam vão contribuir para as coisas eternas na nossa vida. Você já viu um time entrar em campo e quando ele faz gol, o gol conta para o outro time? É isso que funciona, é dessa maneira que funciona os nossos pesadelos nessa vida em Cristo. Eles vão produzir para nós eterno peso de glória. O verso 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Existe uma cultura ao longo da igreja brasileira, em que a igreja foi despertada a crer naquilo que ela vê, pois Jesus desafia cada um de nós. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. A minha fé não é baseada naquilo que eu vejo, a minha fé é baseada naquilo que a palavra de Deus me diz. E Paulo deixa muito bem claro isso. Eu estou lendo um livro, o livro chama Os Segredos da Liderança de Paulo. Mas pastor, então o que é esse negócio, esse deserto que nós estamos passando? Vamos pensar um pouquinho então a respeito disso rapidamente. Logo no início desse livro, Os Segredos da Liderança de Paulo, ele fala um pouco sobre deserto. E ele fala sobre as consequências que o deserto causa na nossa vida. Em outras palavras, ele diz que o deserto faz com que seja desenvolvido em nós uma pele grossa e um coração sensível. Que as lutas que você tem passado desenvolvam no seu homem exterior uma pele grossa, mas que o seu coração seja sensibilizado para as coisas de Deus. Pele grossa e coração sensível. Parafraseando, o autor desse livro fala que o deserto também nos ensina, preste atenção, que devemos depender de Deus. E que como Ele está no controle, eu e você não precisamos estar. Porque aquele que está no controle tem todas as coisas sob o seu controle. Ele é o Rei eterno, Ele é o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai. Nada foge ao controle das suas mãos. Porque Ele está no controle da minha vida, eu não preciso estar. Aí no capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo vai falar também que esse mundo ele vai passar, mas que a esperança no horizonte é a ressurreição. Depois você lê aí na sua casa, capítulo 5. No Novo Testamento nós vamos ver, e eu já parto aqui para o último ponto. Novo Testamento, meus queridos, nós vamos ver tantas passagens que falam sobre a volta de Jesus.
E sabe que às vezes eu tenho a impressão de que pregar e falar sobre arrependimento, falar sobre volta de Jesus, se tornou uma mensagem antiquada, uma mensagem desatualizada, pois eu quero te dizer nessa noite, eu nunca quero deixar de pregar sobre a volta de Jesus. A mensagem da volta de Jesus é uma das mensagens mais atuais que você pode ouvir na sua vida. Assim como aquele povo no deserto mandou se fazer um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro, sentou para comer e beber e levantou para dançar e curtir. Isso demonstra que eles não estavam dispostos a esperar a volta de Moisés, que era o canal de Deus na vida dele. Muitas pessoas têm se deixado enredar por essa vida. Jesus disse que ia voltar já faz mais de 2000 anos. Jesus nunca volta, eu vou dar uma saidinha, eu vou dar uma curtidinha. Gente, eu não tenho tempo para falar aqui, mas eu tinha tanta coisa para falar. Mas olha, existem várias passagens que falam sobre isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Só pode ter esperança aquele que crê. Como assim? Pense comigo. Se você vai a um ponto de ônibus, você vai no ponto de ônibus para esperar o quê? Um ônibus? Mas se você não crê que o ônibus vai passar, você vai ficar ali esperando? Não. O que eu entendo com isso? Só vai ter esperança aquele que crê. Deus quer despertar uma fé no seu coração hoje, para que você creia que a palavra de Deus é vida para você. E crendo, você passe a ter essa esperança que o apóstolo Paulo tinha em Cristo. E essa certeza de que nada o separaria do amor de Deus. Olha, se você espera e não crê, eu não tenho outra coisa para dizer, a não ser que você está doido da cabeça. E como que espera alguma coisa que não crê? Pastor, como eu faço para encontrar a verdadeira esperança? João 14, de 1 a 6, o texto diz assim: palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Jesus não engana, ele está dizendo, olha, estou preparando lugar para os meus. Eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, preste atenção, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus vai voltar, meu querido. E Ele vai voltar e vai nos receber na presença dEle. E os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus então respondeu para aquele homem, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Preste atenção, ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe em ninguém essa esperança de vida que somente Jesus tem para dar. E Ele está trazendo essa palavra para você hoje. E o texto me ensina que só existe um caminho de escapar da condenação eterna. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a personificação de toda a justiça, de toda a verdade, de toda a paz, de toda a verdade científica, psíquica, psicológica, moral e religiosa. Ele é a personificação disso tudo, e a Bíblia deixa claro que o nosso homem exterior vai chegar ao fim. O fim do mundo para você pode ser hoje. E eu quero fazer uma pergunta, você está preparado? Quantos estão preparados para o seu fim? Você está preparado para a morte ou para a volta de Jesus? Como está o seu homem interior? Esses dois eventos irreversíveis, eles são irreversíveis para o nosso homem exterior. Aconteceu, acabou. Não tem segunda chance. Um desses eventos, meus queridos,
vai definir para sempre o seu futuro: céu ou inferno. Amós 4,12, o texto diz: por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepara-te. Prepara-se para encontrar-se com o seu Deus. Só existe um jeito de estar preparado: arrependimento. Sem arrependimento, ninguém verá Deus. Arrependimento. Mas é um arrependimento que tira você do controle, põe Jesus no controle da sua vida. E é bem provável que quando você entregar a sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e deixar Ele assumir o controle da sua vida, você vai enfrentar mais problemas. E nós vamos entender que no final das contas, todos nós estaremos diante do Senhor. Seja para uma condenação eterna ou para a salvação eterna. Seja para sermos separados para sempre da presença dEle, ou para caminharmos em direção à presença gloriosa e eterna dEle por toda a eternidade. Você sabe por que eu prego o Evangelho? Porque pregar o Evangelho é a coisa mais importante a ser feita. Pregar o Evangelho é mais importante do que as decisões que são tomadas no Palácio da Alvorada, no gabinete presidencial. Pregar o Evangelho é mais importante do que todas as suas escolhas e as suas decisões. Pregar o Evangelho é mais importante do que toda e qualquer decisão que está sendo tomada no Ministério da Saúde ou na Organização Mundial da Saúde. Pregar o Evangelho é mais importante do que descobrir a cura para o coronavírus. O que é isso, pastor? Eu falo isso baseado no texto de Mateus 24:35. E o texto diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Existe uma vida proposta na eternidade para nós. Você está preparado para ir para lá? Tudo nessa vida vai passar, mas a palavra do Senhor não passa. Deus quer colocar em nós a certeza, porque a certeza nos dá segurança. O louvor pode subir aqui, por favor. Porque a certeza nos dá segurança. E esse é um momento que tem causado em muitas pessoas incerteza. E essa incerteza, ela causa insegurança. E essa insegurança, meu querido, ela faz minar a nossa esperança. Onde está a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Nós não podemos permitir que essa insegurança abale a esperança que existe no nosso homem interior. Tome essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Você está preparado, meu querido, para a volta do Senhor Jesus? Você está preparado para morrer? Será que de fato, será que nós não temos colocado acima da nossa salvação como algo muito mais importante todas as nossas dores nessa terra? E mais uma vez eu quero enfatizar, porque eu não sou ignorante. Eu não estou dizendo que nós não precisamos cuidar de tudo isso. Nós precisamos sim amar a nossa família, nós precisamos sim amar a nossa igreja, nós precisamos sim amar o nosso país, nós precisamos orar por essa nação, nós precisamos orar pelos pesquisadores, nós precisamos orar pelos médicos, nós precisamos orar por todas as autoridades, para que no instante que nós passarmos por essa vida, seja de menor sofrimento possível. Mas a ideia central dessa mensagem hoje é fazer com que você foque nas coisas eternas. Você está preparado, meu querido? E eu quero, para encerrar, citar o texto de Apocalipse 21. Como esse texto é glorioso.
Como esse texto é glorioso. Apocalipse 21, verso 1, diz assim: vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O autor do texto está dizendo para você e para mim nessa noite: essa vida vai passar, nós vamos morrer ou Jesus vai voltar. Tudo aquilo que você acha que é muito bom aqui vai acabar. Vai acabar, tem um fim, tem um prazo de validade. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nós habitaremos com Ele para toda a eternidade, para todo sempre. Tudo vai passar, tudo vai ficar para trás. Por que você está se desesperando? Esse é o momento de você ter calma. Esse é o momento de você pedir sabedoria do Senhor para lidar com as suas dificuldades e as suas tribulações, porque Deus nunca prometeu, preste atenção no que isso que eu vou te falar, Jesus nunca prometeu que iria nos livrar das tribulações, das dores, das angústias, das doenças, do desemprego, da fome, da espada. Ele nunca prometeu isso. Mas existe algo que Ele prometeu. Ele foi preparar lugar. Ele foi nos preparar morada. E não é um tabernáculo temporário feito por mãos humanas, mas é um tabernáculo eterno. Não é um barraco de lona, mas é uma mansão celestial, gloriosa. Meu querido, abra o seu olho. Louco, esta noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado? O que tem sido mais importante para você? E o verso 4 diz assim, de Apocalipse 21: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, porque o meu Jesus venceu a morte. A morte não teve poder, não tem poder, e jamais terá poder sobre o meu Jesus. Já não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos aí onde você está, na sua casa. Que você refletisse sobre essa palavra, que para muitos é uma palavra desatualizada, inadequada, uma palavra quadrada, mas é a palavra do Senhor para a minha vida. Coloque a sua mão no seu coração e feche os seus olhos onde você está agora. Talvez você está aí com a sua família
e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e o Senhor Jesus está dizendo para você hoje: você é louco, rapaz. Jovem, moça, você é louca. O que é que você tem feito com a sua vida? Se o seu prazo de validade foi essa noite, para onde você vai? A minha esperança está em Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra, que é fiel, verdadeira, atual, gloriosa. Palavra que salva, que restaura, que nos traz esperança não apenas para essa vida, mas para a nossa vinda vindoura diante de ti na eternidade. A tua palavra diz, ó Deus, que nós não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas sim aquele que pode matar o corpo e lançar a nossa alma no inferno. Senhor, nós tememos a ti. Deus, essa pessoa que está agora na sua casa, no seu sofá, na sua cama, onde quer que ela esteja agora, Senhor, e ela sente um desejo de entregar a vida a ti. Eu não preciso estar lá, porque o teu Espírito está lá com ela. Senhor, recebe essa vida agora na tua presença. Você que está aí entregando a sua vida a Jesus agora, ore e fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu reconheço que esse mundo é um mundo de tribulações, de choro, de sofrimento, de angústias. E isso não é apenas para o ímpio, mas também é para o crente, para o cristão verdadeiro. Nós não estamos livres disso. Ore, meu querido, entregue a sua vida a Jesus agora. Falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu o recebo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Eu quero viver para todo sempre na tua presença. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo do meu pecado. E você que é a igreja, que está aí reunido também, que você orasse. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, porque muitas vezes as questões dessa vida fazem com que nós percamos o nosso foco. Deus, não permita que isso aconteça. Que nós, como igreja, possamos tomar este momento de deserto para pregar a tua palavra, como o significado no Antigo Testamento diz: Bemidebar, quer dizer lugar da palavra. Senhor, que esse deserto seja um lugar onde as nações ouçam a sua voz. O Senhor trouxe um deserto sobre a humanidade para que as pessoas tivessem os seus corações sensíveis e ouvissem a tua palavra e se abrissem para ti e se entregassem nas tuas mãos com todo o seu homem interior. Deus querido, nós oramos, te agradecemos, consagramos essa palavra a ti mais uma vez e te agradecemos por tudo que o Senhor fez e que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém.